Espíritos presos à terra. Pode uma alma, após a morte, permanecer presa à terra? Sim, pode sim. E isso acontece muitas vezes. As almas presas à terra são pessoas que, após a morte, não conseguiram se desligar dos seus corpos físicos e da vida que levavam. Eles permanecem envolvidos pelo magnetismo terrestre, presos ao nível da crosta planetária. Não conseguem se desprender do apego à existência que já se encerrou. Geralmente, eles acreditam ainda estar vivos e não entendem por que as pessoas não falam mais com eles. Essas almas possuem um acesso bem fácil aos encarnados e podem mesmo se ligar psicologicamente a eles. Com isso, eles atrasam sua entrada nos planos mais sutis e permanecem em estado de perturbação e sofrimento. Quer saber como ajudar ou se livrar dessa situação? Então continue comigo. Eu sou o Gili e é sempre um prazer poder estar com você aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. Quando o espírito é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem. E como a natureza não dá saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. É possível a alma evoluir nesse estado de prisão? A evolução encontra-se em todos os estados e condições, mas pode-se dizer que ela é insignificante quando a alma está presa à terra. O ser desencarnado atrasa muito seu desenvolvimento espiritual, fica quase que estagnado. É como se ele ficasse congelado ou cristalizado dentro dos parâmetros da mente e do comportamento. Nesse sentido, eles tendem a repetir constantemente os padrões da última personalidade e também do momento da transição. Por exemplo, um rapaz morre num acidente de carro e fica chamando pelos seus pais. Ele pode ficar chamando a presença dos pais por períodos bem longos, sem perceber que sofreu um acidente e não possui mais o corpo físico. E esse é um tipo de caso muito comum que contribui consideravelmente para a prisão no plano da Terra. Uma morte trágica e rápida. A alma não tem tempo de perceber o que ocorreu e pode ficar confusa com o impacto da súbita transição. E o que fica fazendo uma alma quando ela fica presa à terra? Algumas vezes, ela tenta realizar as mesmas atividades de quando estava encarnada. Outras vezes, fica próxima de parentes e amigos tentando realizar um contato. Em outras situações, como já dissemos, ela fica repetindo os mesmos padrões de ação e comportamento de sua última existência. Em casos não tão raros, ela fica perambulando por locais que lhe foram familiares em vida ou peregrina por locais desconhecidos. Quando isso ocorre, na maioria das vezes, ela acaba se conectando com um encarnado e participa de seus prazeres e da sua vida, sem que o encarnado se dê conta da sua presença. E ela pode ainda guiar os seus pensamentos, desejos e até as principais escolhas de sua vida. Porém, o mais grave é a vampirização de energias vitais que se processa nessa conexão psíquica entre ambos. A alma, presa à terra, necessita da vitalidade de pessoas para se manter ao nível da crosta terrestre. Na maioria das vezes, suga as energias sem perceber o prejuízo que causa ao encarnado. Pode haver algum outro motivo do qual a alma permanece presa à terra? Geralmente o ceticismo extremo ou mesmo o dogmatismo religioso podem ser a causa do aprisionamento. Os céticos conservam ao longo da vida concepções sobre a inexistência da vida após a morte, e ao se depararem com uma realidade que negaram ao longo da existência corpórea,
eles se recusam a enxergar sua nova condição, não acreditando que possam estar mortos e ainda assim vivendo, pois sempre guardaram uma inquebrantável convicção que a morte é o encerramento definitivo da existência humana. O mesmo ocorre com os fanáticos religiosos. O religioso fundamentalista crê firmemente que, caso estivesse mesmo morto, deveria estar agora no céu, no reino de Deus, que sempre almejou em sua passagem pela terra. Ele acreditava na sua salvação e não pode admitir que, após a morte, ele não fosse recebido pelo ícone do seu culto. Essa prisão é um fato corrente pelo número significativo de religiosos fanáticos, aprisionados em sua própria concepção dogmática.